Nós saímos do Rio de Janeiro e vamos agora com liberdade de opinião até Brasília para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Colombo. Vamos aos nossos temas de hoje. Vamos lá, Alexandre. Começando pela aprovação pela Câmara dos Deputados, 304 votos a favor da tramitação da PEC que restringe hipóteses em que parlamentares podem ser presos em flagrante, como aconteceu semana passada com o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio. Há algumas mudanças importantes no projeto. Uma delas é que a prisão de um parlamentar não poderá ser decretada por um ministro só, de forma monocrática, como costumam dizer. Ministros do Supremo, segundo nós apuramos, reagiram ao projeto e começaram a se referir ao projeto como PEC da impunidade. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, líderes de partidos se reúnem para continuar discutindo a proposta. Alexandre, o que o Congresso está fazendo, o que a Câmara está fazendo é lapidar o instrumento da imunidade parlamentar e tentar delimitar espaços. O Poder Judiciário interferiu indevidamente em algum momento no Poder Legislativo, ou trata-se de uma tentativa de usar a legislação para proteger parlamentares que se escondem atrás da imunidade parlamentar para cometer crimes? Colombo, eu vou começar com a origem disso aí, que é a prisão do deputado Daniel Silveira. Silvio, sei lá, é um deputado tão desconhecido. É isso aí, Daniel Silveira, né? Ele é tão desconhecido que a gente esquece o nome dele. Mas, enfim, prisão confirmada por 364 votos. Quando a gente quer entender as coisas lá na Câmara, o melhor é conversar com deputados que tenham 5, 6, 7 mandatos, que tenham história, que saibam, conheçam os humores dos corredores. E dizem o seguinte, a explicação é o seguinte: olha, é a teoria do bando de macaco. Macaco que se isola do bando vira comida de onça. Isso explica tudo. O deputado Daniel Silveira é considerado como o isolado. Ele se isolou da turma, então a turma deixou ele só. Não faz parte aqui da nossa comunidade, do nosso corpo, então vai pagar por isso. Pagou por isso, né? Embora o artigo 53 da Constituição diga que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vocês pensaram assim, puxa, mas 11 ministros do Supremo disseram que não é assim. 5 ministros do Supremo outro dia disseram que não é o que estava escrito aqui quanto à proibição de reeleição do presidente da Câmara e presidente do Senado para o período imediatamente subsequente. Não é que a Constituição de 88 seja muito recente e não tenham conseguido digerir esse princípio. Eu vou ler para vocês a primeira Constituição do Brasil, no artigo 27, Constituição outorgada pelo imperador Pedro I. Artigo 27 da Constituição de 1824, a primeira Constituição. Nenhum senador ou deputado, durante sua deputação, ou seja, durante seu mandato, pode ser preso por autoridade alguma, salvo por ordem de sua respectiva Câmara, menos em flagrante delito de pena capital. Então isso vem desde sempre, desde que o Brasil é uma nação independente. Será que não foi possível digerirem isso ainda? E aí então, envergonhados, os 364, né, e muito pragmáticos, imaginaram, não, nós vamos limitar o Supremo. Nós concordamos com os 11 do Supremo, nos submetemos à nova Constituição, né, que foi outorgada pelos 11 do Supremo, nesse artigo 53, nos submetemos a isso, mas vamos criar restrições. Só que as restrições são para proteger corrupto. É isso que está acontecendo. Então esse é
essa é a explicação para isso que nós vimos ontem lá na Câmara Federal. Acompanhado de alguns ministros, inclusive da Economia, Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro entregou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o projeto de privatização dos Correios. A proposta prevê a quebra do monopólio postal do país e a abertura do mercado para outras empresas. Estudos ainda vão ser feitos para indicar qual é a melhor forma de privatizar a companhia. Pode acontecer a venda pura e simples, direta, a venda do controle majoritário, vender partes da empresa. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre a privatização dos Correios, né? Estava lembrando agora com o Sidney, os Correios estão presentes em praticamente 100% do território nacional, mais de 99% do território nacional. Tem lugar que só os Correios chegam, né? Essa privatização fará bem à empresa? Precisa de uma regulamentação específica para evitar que áreas mais distantes dos grandes centros se vejam desamparadas em determinado momento? Como é que você avalia essa possibilidade? A gente tem que perguntar se vai fazer bem para o Brasil, né? A empresa está a serviço do país, a serviço dos brasileiros. A empresa está ótima, né? O presidente que foi posto lá foi posto exatamente para isso. Faz mais de ano que a empresa vem se preparando para uma desestatização. Acho que faz mais de ano também que o BNDES vem estudando todas as formas de desestatizar os Correios. Não é uma coisa de repente, repentina, que surgiu assim porque Bolsonaro quer mostrar que ele ainda está de acordo com a privatização. Na hora que trocou o presidente da Petrobras, fizeram aquelas narrativas todas, né? Não é. Faz mais de ano que está andando. O BNDES e os Correios trabalham em conjunto a respeito disso, assim como o Ministério das Comunicações. O Correio desestatizado vai ficar embaixo da agência reguladora, né? Para que desestatizado não haja um desvio de função, né? E está fazendo um excelente trabalho, sim, né? E espera-se que com a desestatização continue fazendo um excelente trabalho, graças a esses heróis, que eu considero heróis, sempre considerei, os carteiros, né? Os carteiros são os heróis, enfrentam tudo, né? Não é só lá nos Estados Unidos, eles falam a chuva, a neve, a tempestade. Aqui é o cachorro, o morro, o bairro, o portão fechado, né? O destinatário mal-humorado, né? Enfrentam de tudo, embaixo do sol inclemente brasileiro. Então é mais um assunto que vai se juntar com a Eletrobras, né? Para continuar o caminho da privatização com controle do país. A Eletrobras vai ter aquela golden share, a ação dourada, em que há o poder de veto nas questões de interesse nacional, né? Nas grandes questões estratégicas, os grandes objetivos nacionais. Então, não é algo que surgiu de repente, não, né? É algo que vem sendo preparado há muito tempo e agora foi entregue aos nossos representantes no Congresso Nacional para que tomem as devidas decisões. Bom, nós atingimos a marca de 250 mil mortos, Alexandre, vítimas do novo coronavírus. Mais de 10 milhões e 300 mil casos, de acordo com dados coletados pela CNN, com as secretarias estaduais de saúde. O estado em pior situação é São Paulo. São Paulo tem o maior número de casos e o maior número de mortos também. No Amazonas, em 1 mês e 25 dias, né? Hoje é dia 25 de fevereiro, morreu mais gente vítima de Covid do que ao longo de todo o ano passado, 2020. Em várias cidades do país, o sistema de saúde está em seríssimas dificuldades de atendimento, escassez de leitos para casos graves, né? Queria que você fizesse uma avaliação, Alexandre, desse ano, né? De março a março, né? De pandemia, 250 mil mortos, nós correspondemos a praticamente 10% de todos os mortos vítimas da Covid no mundo. Nós erramos na abordagem da doença, havia como evitar chegar a esse número, Alexandre? Sim, erramos, né? E eu vou dar aqui a minha impressão pessoal, permita-me dar a minha observação pessoal, de casos muito próximos. Uma prestadora de serviços para mim
há 3 dias ligou e estava com todas as características, né? Perda de olfato, perda de gosto, dores nas costas, febres que iam e voltavam, né? Rouquidão. Aí eu passei o telefone para minha mulher, que é médica. E minha mulher já tratou dezenas de pessoas com Covid. E nenhuma delas foi internada. Ela mantém contato diário, via internet, com milhares de outros médicos que trocam observações, experiências, porque ciência é experiência, não é só uma rima, é também uma solução de como fazer. Aí a minha auxiliar, prestadora de serviço, contou para minha mulher, que imediatamente chegou à conclusão de que era isso, e perguntou se ela tinha ido ao hospital. Tinha ido ao hospital. Esperou 5 dias, né? Já tinha esperado 5 dias, foi ao hospital. O médico fez o exame, fez o teste e mandou que ela voltasse para casa. Só isso. Volta para casa e espera o resultado do teste. Aí ela já entra no 9º dia. Já começa a tempestade de citocina no pulmão, né? E aí vai segurar com o quê? Né? Aí já entra outra medicação. Mas minha mulher imediatamente a medicou. Ela no dia seguinte já estava melhor, né? Então, eu queria dizer o seguinte, está caindo uma maçã na cabeça da gente e a gente nega a lei da gravidade. Esse é um primeiro erro. Porque a ética médica, o Código de Ética Médica, diz que o médico tem que usar todos os meios à sua disposição para tratar o seu paciente. Não temos a bala de prata, nem temos o míssil ainda, né? Mas temos arco e flecha, canivete, facão, né? Então vamos usar o que está disponível e que está dando excelentes resultados. Agora, a reação é que politizou-se. Pior do que isso, ficou ideológico e fanático, né? Sem se dar conta que a vida está em jogo. É uma questão de proteger a vida. Então há a possibilidade de prevenir, eu não estou falando num remédio que imunize, não. Quem imuniza é a vacina que se espera que faça, né? Mas há a possibilidade de prevenir e há a possibilidade de tratar nos primeiros dias, antes mesmo de aparecer o teste. Eu acompanho isso diariamente. Ainda anteontem falei com a doutora Marina Bucar, lá em Madrid, que ela é autora do Protocolo de Madrid, e ela me disse que lá também é a mesma ideologia que é contra a vida. Agora eu pergunto, por que é contra? Se não há nenhuma razão para isso a não ser política, não há razão médica para isso. Não há, vou tomar isso, eu vou ter um treco. Não tem, né? Chegaram a fazer um experimento hitleriano em Manaus em que pessoas morreram para comprovar que o remédio era perigoso, e não é, né? É de uso de centenas de anos. Então, bom, isso em primeiro lugar, né? Essa teimosia. E a outra que está comprovado também, que a aglomeração provoca a difusão, o contágio, né? E, no entanto, a gente faz festa na praia, faz rave, faz encontros, grandes encontros, todo mundo pertinho um do outro, né? A aglomeração também provoca isso. Então, podia se viver organizadamente, com os devidos cuidados de distanciamento, né? E a vida continuar. O que a gente tem visto aí, você falou em São Paulo, né? Não venham me dizer que São Paulo não adotou medidas drásticas de confinamento. Adotou. E aí? Esse é o resultado, né? Então, vamos... quanto à questão da vacina, né? Se vacinar 70 mil pessoas, 70 milhões de pessoas, e a vacina tiver um efeito, uma eficácia de 50%, na verdade, a gente imunizou 35 milhões de pessoas, né? É relativo. Então, nós temos que ir em busca de vacinas mais eficazes e seguras, obviamente, e ir atrás, né? Eu fico pensando, puxa, a gripe espanhola ficou 2 anos, né? A gente tem que se preparar, porque vamos ter que conviver, né? Conviver, né? Isso é que é preciso.
Você citou São Paulo, Alexandre. Começa amanhã, às 11 da noite, a restrição de circulação no estado. É um decreto que diz que a população paulista não deve sair de casa das 11 da noite às 5 da manhã, embora não esteja proibida de fazer isso, né? A medida vale até o dia 14 de março e foi adotada para tentar barrar o avanço da pandemia em São Paulo. Quem descumprir a restrição, não por se locomover de um lugar para outro, mas estiver envolvido em alguma atividade que não esteja permitida no horário, pode ser multado. Estava lembrando também com o Sidney, Alexandre, agora mais cedo a gente entrevistou o prefeito de São Bernardo do Campo, que fica no ABC, e o ABC está adotando uma medida mais radical ainda do que essa. No ABC eles vão estabelecer um lockdown mesmo, até o transporte público vai parar, diferentemente da capital, né? Da cidade de São Paulo, por exemplo, e de outras regiões do estado. E eu argumentei com ele, falei, prefeito, neste horário a ideia é proibir o que já é proibido, né? Festa clandestina já está proibido, restaurante e bar funcionando, a essa hora também já está proibido, né? Há algum ganho ao estabelecer uma medida assim, Alexandre? Há ganhos e perdas. Há ganhos e perdas. A própria OMS reconhece isso. Ontem eu li aqui declarações do diretor-geral e do diretor voltado para o especializado em Covid, né? Os dois dizendo a mesma coisa. Olha, por outro lado, há uma consequência terrível na pobreza, né? No corte da renda, né? Daí a necessidade de o Congresso Nacional estabelecer mais um período aí de auxílio emergencial, né? Para as pessoas poderem comer, né? Para evitar a tentação de sair atrás de comida no desespero. Sim, lockdown, mas também tem o outro lado. A gente olha resultados de lockdown na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, por exemplo, né? E é relativo, porque é uma doença nova, da qual todo mundo tem medo, mas também há um desconhecimento de como tratá-la. O vírus é insidioso, ele de repente vai para o pulmão. Ou ele é abatido na entrada, nos primeiros 5 dias, 6 dias no máximo, ou ele vai para o pulmão e a pessoa vai para a UTI e lota a UTI. Então, o lockdown, né, poderia ser substituído se a gente tivesse uma consciência de cultura, de coletividade. Olha, vou cumprir com a minha responsabilidade, é evitar. Nós temos a mania, né, aquela intimidade, a pessoa fala na cara do outro, né? Mesmo sem Covid, a pessoa que fala na cara do outro, respingando perdigotos, é uma coisa horrível, né? Manter distância, e aí poder tocar a vida, né? É relativo, nada é definitivo, a própria OMS reconhece isso. Então, não há resposta para dizer o lockdown funciona. Não, né? Mas causa prejuízo, outros prejuízos. As pessoas vão se aglomerar em casa, vão se reunir em casa, né? Isso aconteceu lá com os mais idosos na Itália, que foi um horror, né? Então, ainda temos que aprender muita coisa. Alexandre, eu queria tratar, por último, com você sobre a Petrobras, que registrou um lucro líquido de quase 60 bilhões de reais agora no 4º trimestre do ano passado e fechou o ano de 2020, mesmo com as perdas geradas pela pandemia, com um lucro de pouco mais de 7 bilhões de reais. A divulgação foi feita logo depois do fechamento do mercado, não é? Essa semana toda houve perda no valor das ações da Petrobras, depois uma recuperação não total, mas parcial, por causa do anúncio da troca do presidente da estatal. O atual presidente, que deve deixar o cargo no dia 20 do mês que vem, não é março isso, Roberto Castelo Branco, aproveitou a divulgação dos resultados para dizer aos acionistas que entregou o que prometeu. Era isso que ele tinha de entregar, Alexandre? Aos acionistas, sim. Aos caminhoneiros, aos donos dos automóveis, parece que não foi bem isso, né? Eu, como dono de carro, eu abasteço com S10, por exemplo, abasteço com Podium. Eu
paguei aqui do meu bolso, ajudei a pagar. Eu não sei se estou pagando também abono por esse lucro para a diretoria. Isso eu não sei, parece que tem um deputado do PDT que quer saber essa parte aí, né? Mas excelente administração para os acionistas. A empresa agiu como se fosse uma empresa privada, mas é uma empresa dos brasileiros, é uma empresa que tem a maioria de acionista Estado brasileiro. Então, o lucro veio da venda de combustíveis a preços que surpreendiam a cada semana o povo brasileiro, né? Mas, enfim, a Petrobras resistiu à corrupção, passou anos com corrupção, passou anos anteriores com a Petrobras não era exatamente do povo, era de quem trabalhava lá, né? E agora a Petrobras parece que está se abrindo, né? Eu pratiquei o que recomendei aqui para todo mundo: comprem que a ação está baixa. Agora já não está assim tão lucrativa a compra de ações, mas os resultados estão aí, né? Sempre vai ser uma boa ação, porque a Petrobras é uma boa empresa, né? Começou lá com Pedro Parente no governo Temer, a recuperação da Petrobras. E vai continuar cada vez mais enxuta, né? Se ela for se tornar enxuta como se tornou a Itaipu Binacional, maravilha, né? Teremos resultados para os dois lados e não apenas para os acionistas. Valeu, Alexandre. Ótimo dia. A gente volta a conversar amanhã aqui no Liberdade. Até amanhã. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. Nós aproveitamos para lembrar que não existe tratamento precoce comprovado cientificamente contra a Covid-19. Os únicos métodos indicados pelos cientistas e comprovadamente eficazes até agora são a utilização de máscara, medidas de distanciamento social, higiene e as vacinas.